uns 20 anos eu moro no centro da cidade. Sempre me locomovi, sempre fui para ensaios, trabalhei usando o transporte público. Sempre que eu posso, eu me desloco ou de metrô ou de ônibus. Eu moro aqui perto do cemitério da Lapa, né? Bem pertinho aqui do Teatro Cacilda Becker. Eu tô morando na Praça Roosevelt e é de lá que eu vou para todos os teatros que sou convocada a trabalhar. Bueno, eu vivo na zona leste, em Guaianazes. Eu moro na região sul de São Paulo, moro no bairro de Santo Amaro, próximo ao Teatro Pauleiró. Eu moro no bairro da Bela Vista, tenho o apelido carinhoso de Bexiga, que é um bairro, para quem conhece São Paulo sabe que é um bairro famoso, porque é um bairro que ainda tem bastante concentração de teatros. Eu hoje moro no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, mas no começo da minha trajetória no teatro, eu morava lá no extremo leste, na cidade de Tiradentes, e demorava de 2 a 3 horas para chegar em qualquer teatro aqui no centro de São Paulo. Essa quarentena, assim, revelou foi a quantidade imensa de técnicos de todas as áreas, não só de luz, que trabalham nos teatros, que trabalham nos shows, que trabalham nos eventos, e o mais importante, a união desses técnicos e a independência deles com as empresas, com os teatros. Nenhum teatro foi defender esses técnicos publicamente. A primeira coisa que aconteceu foi romper contratos, por exemplo, desses técnicos. Então, técnicos que deram a sua vida ali para o teatro, conheço dezenas, desde jovens até mais velhos, assim, que simplesmente não tiveram esses contratos renovados e anteciparam a saída desses técnicos. Agora a gente está tendo que batalhar muito, porque você vê projetos, editais para atores, para diretores, para espetáculos, mas a gente, que é técnico, acaba ficando sempre para trás. Os técnicos, sim, eles são invisíveis ao público, ao grande público, porque são funções específicas que realmente têm que estar na coxia, eles estão atrás do público, eles estão nas coxias. E é engraçado porque, por exemplo, pensando na minha trajetória, em dado momento da minha vida, quando eu resolvi não atuar mais e me dedicar exclusivamente à luz e à parte da técnica, para mim foi um alento e eu descobri que aquilo me fazia bem. Eu estou fazendo 32 anos esse ano de teatro. Eu faço um pouco questão de manter o meu ateliê na periferia. Isso foi uma opção que eu fiz. Quando a gente imagina que um espetáculo do Paris 6, na Augusta, foi feito com as mãos de pessoas da sub-região do Campo Limpo, feito na periferia, eu acho que isso agrega valor ao material, à obra. O que eu mais gosto no teatro, quando eu monto luz, é tudo. O palco, para mim, é um lugar onde eu me transformo completamente. Para mim, é minha cachaça. É o momento que eu estou baixando a vara de luz, colocando o desenho, o projeto no palco e vou montando a luz
com toda a equipe técnica, que esses aí são os meus parceiros. E quando eu chego com um projeto, eu gosto de agregar todos, eu gosto de contar a história de como eu cheguei ali, para que eles façam parte, compartilhem comigo a ideia, que eles entendam e que eles não estão só ali para ter uma função técnica de montar, mas sim ter o prazer de entender o porquê daquele desenho, o que é que eles estão fazendo. Eu sou forjada na bigorna do Teatro Oficina, com direção de Zé Celso Martinez Correia e Maria Alice Vergueiro. Esses diretores que me forjaram e me deram força e garra para saber o meu lugar, para saber conquistar o meu lugar e para saber brigar pelos meus direitos e pelos direitos dos outros técnicos todos. E isso me deu muita força e energia quando eu passei a trabalhar no corporativo, onde o técnico é totalmente ofuscado, que mal sai seu nome correto numa ficha técnica, que ele não entra no palco para os agradecimentos e que ele não é visto pela plateia. Ele é totalmente ofuscado. E se ele tem uma movimentação em cena, ele faz com capuz preto, que é a coisa da magia. Então eu conheci uma outra realidade. Eu chegava para os meus amigos técnicos e dizia: vocês não receberam o texto da peça? Vocês não participaram do processo criativo? Não, a gente só recebe o que faz, para onde vai e para onde vem. Eu disse, temos que nos juntar, temos que nos unir. Bueno, con relación a nosotros los técnicos de la parte del teatro, ese negocio de la pandemia, de la enfermedad, afectó al mundo entero. Y nosotros que vivimos de esa área, que es el teatro, nos ha sorprendido mucho. Hasta el día de hoy no se han llegado a abrir las puertas, seguimos atrás. Y aquí hoy en día nuestro ganapán era el teatro. Hoy en día no tenemos más ese ganapán y, como se dice, nos viramos los 30, hacemos diferentes cosas, de la cual, por ejemplo, yo soy costurero, hago reformas de ropa, voy a las casas a ofrecer mi servicio, y como también otros dicen que como marido de aluguel, que a veces yo hago reformas así tipo de encanador, eléctrica, de pedrero. Entonces yo hago ese tipo de trabajos y aparece de vez em quando um trabalho para ganhar o pão de cada dia. Eu sinto que a gente está aos poucos, né? Tiveram alguns movimentos para valorização da equipe técnica que deu uma visibilidade, mas a gente chega a um absurdo de uma mulher que está concorrendo à prefeitura da cidade falar que não tem técnica em São Paulo. E aí, nesse momento em que a gente precisa de políticas públicas, de uma certa assistência social, por a gente estar impedido de trabalhar, isso ficou muito notório mesmo, quanto que a gente não é conhecido, quanto que a gente é invisível mesmo. É claro que teve também, nesse período, uma imensa solidariedade de classe, então muita gente se ajudou. O sindicato ajudou, sabe? Todo mundo foi se ajudando, foi se fazendo movimentos de assistência. Então, doação de cestas básicas, e isso foi muito importante para muita gente, para mim também. Tudo que a gente faz também é um conhecimento que não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento técnico, sim, mas ele tem uma certa transmissão, assim. As pessoas que têm o maior acúmulo passam esse conhecimento para as pessoas que estão chegando, estão começando, e essa dinâmica, ela tende a ser cortada se essas pessoas que têm mais experiência, se elas não são assistidas num momento como esse, elas vão migrar, elas vão deixar, então todo esse conhecimento se perde. E foi bem difícil pra gente, viu? Esses quase 8, 9 meses aí, sem público, só live. E você olhar assim para um lado e para o outro sem entender, cadê o público, não vai ter mais nada, como que vai ficar o teatro, vai ficar abandonado? Tinha mais 2 estreias com 2 cenários que estão até hoje pendurados lá no galpão, que foram bloqueados,
que a gente só recebeu o dinheiro de comprar o material, já tinha trabalhado, o cenário estava quase concluído, e a gente ficou sem receber também essa grana. E é eu, minha equipe, e são várias pessoas envolvidas, né? Quando a gente está trabalhando, é isso que a gente faz, a gente consegue um trabalho e coloca mais pessoas para trabalhar. E aí essa pandemia veio para mostrar uma multidão que era invisível, hoje não é mais, hoje está sendo vista, né? Por muita gente está pensando não só no ator ou no iluminador, mas tem a camareira, a peruqueira, tem o maquiador. E muitos não sabem o que é a profissão de técnico de palco. A gente é o primeiro a chegar, o último a sair. A gente monta, a gente limpa, a gente sabe da iluminação. A gente tem que saber de tudo.